Escuta aqui. Confira as dicas de Ismael dos Anjos. Bom, vou pegar um que tá bem... Bell Hooks. Leiam, por favor. Não só o Feminismo é para Todo Mundo, mas essa é uma das principais obras, mas tem muita coisa boa para ler. Grada Quilomba, que já foi citada. Memórias da Plantação conta episódios de racismo cotidiano, e fala de uma maneira muito, eu não vou dizer didática, mas muito compreensível, como o racismo é uma ferida aberta, que sangra todo dia, assim como o colonialismo. Então, para entender que essa é uma história que ainda está sendo contada e ainda está sendo vivida, é importante. Aqui, Limbembe, o que é necropolítica, tem muito a ver com o meu trabalho no IDPN. A gente criou o Instituto, né? Para quem não sabe, o Brasil tem 67% dos encarcerados negros, mas nos grandes escritórios do Brasil só 1% dos advogados é negro. Ou seja, enquanto algumas pessoas são, sim, quando a gente fala do homem no poder, né? Tem marcadores de raça, homem branco, cisgênero, hétero, com classe, a gente tem uma maioria nas prisões e uma maioria nos cemitérios que tem a etnia negra. Entender necropolítica é entender o controle dos corpos e por que os corpos negros não são desejáveis, e a gente precisa pensar nisso, não só nas políticas de morte do Estado, mas nas políticas de morte que a gente comete no dia a dia, matando epistêmese, matando o conhecimento negro, e muitas vezes querendo a pessoa negra, mas não querendo a negritude junto. Muitas vezes as empresas querem isso. E, por fim, um dos maiores pensadores, alguns, 4, né, dos maiores pensadores brasileiros contemporâneos, Racionais MCs, o Sobrevivendo no Inferno, baseado, que conta a história do disco, que está retratado e contado ali. Eu acho que é desses livros no Brasil que dão uma aula. Chico Rei Entre Nós, que me dá a Joyce Prado, maravilhoso. Assista. O brilho do sol é nossa lei. Qualquer um que aposta em perda erra. Ao som das congadas, Chico Rei. Documentário da Amanda Kamanchek junto com o pessoal da Fincolga, Chega de Fio Fio, também fala sobre a sede no Brasil, muito importante. Quem for da turma de podcast, de ouvir, recentemente tem o canal no YouTube do Silvio de Almeida, do professor, tá incrível, tem muita coisa, tem encontros com o Mano Brown, tem encontros com o Emicida, tá muito bacana. Recomendo o Baila de Paz, recomendo o próprio Papo de Homem, é uma referência muito interessante de um papo mais que já está sendo construído há mais tempo, mais sólido, que tem vários bons exemplos de várias coisas, então para quem estiver começando também é um bom lugar. O Léo Piamonte, que vocês citaram, Leonardo Piamonte, sigam Leonardo Piamonte, Psicologia da Paternidade, uma pessoa incrível. Sigam o Fábio Mariano da Silva, Fábio MS8 no Instagram. Sigam o Fabinho, do Ressignificando Masculinidade. Sigam o Rafa, o Homem Florista. Sigam o Prazer Ele, para pensar em masculinidades do ponto de vista sexual mais saudáveis que a gente precisa. Tem muita gente boa. Já que você roubou a minha dica, eu vou complementar a sua dica, que é o podcast Balaio de Paz, podcast que reúne homens para falar, compartilhar, ouvir, refletir sobre paternidade e outros desafios, e com erros e acertos muito expostos, vulnerabilidade ali à torta e à direita. É incrível ver a conversa de vocês, e extrapola muito além da questão de educação e das crianças, né? Por exemplo, 3 episódios que eu indico de cara, que é o episódio 30, que foi o último, sobre cuidado, me fez pensar muito o quanto ainda tenho que aprender sobre autocuidado e entender cuidado da casa, né? Você cita até um dado sobre o quanto seria do PIB no Brasil, da força de trabalho maior do que a agricultura e outros ramos da indústria, se a gente contabilizasse as horas de trabalho nos cuidados com a casa, né, das pessoas que se dedicam a isso. O episódio 29 também, sobre criação antirracista, que eu já citei aqui, e o episódio 24 sobre masculinidades, que valem muito a pena. E outras 3 dicas rápidas, a gente falou aqui sobre feminicídio, violências e abusos. Recentemente eu participei de um bate-papo com o Coletivo Par, que aborda a questão de assédio e violências contra a mulher, em especial no universo da dança de salão no Brasil. E eu indiquei um documentário que é o Precisamos Falar de Assédio, de 2016, da Paula Saqueta, que é genial. É muito difícil ver esse documentário, porque ele reúne
27 dos 140 relatos coletados de mulheres de 15 a 84 anos em uma van estúdio em 9 locais de São Paulo e Rio de Janeiro, que retrata as diferenças e semelhanças sobre a violência que elas sofrem todos os dias, em casa, no ambiente de trabalho, nas ruas. Se você acha que isso é mimimi das mulheres, assista já esse documentário, porque você vai perceber que falar de violência, falar de assédio, não é só sobre estupro. Existe a psíquica, existe a física, existe a psicológica, patrimonial, e os números são absurdos. Eu sei que em 2018, 18 estupros por dia no Brasil, sendo que metade são menor de idade e 18% desses são homens ou meninos, né? Ou seja, é um universo muito mais próximo da sua realidade que está escutando do que você imagina. O mundo para de fazer sentido e tem uns segundos. Não sei se dá para medir desespero em segundos. Eu não consigo lembrar direito o que aconteceu. Um pouco mais leve, mas nem por isso menos importante, é a This Is Us, que é uma série que chegou à 5ª temporada. Eu amo essa série porque traz a história de uma família de 3 pessoas nascidas no mesmo dia e que navega dos anos 80 até os dias atuais da família Pearson, que é uma família que conta várias gerações dessa família, assim, relação pai-filho, racismo, gordofobia, crise de ansiedade, fluidez de gênero, como lidar com a fluidez de gênero das novas gerações. Enfim, e prestem atenção ao Sterling K. Brown, que é um super ator, que a gente tem vários trabalhos dele aqui. Eu sou apaixonado com esse ator, eu acho ele sensacional nessa série. Está disponível no Prime Video da Amazon e também no Fox. My fiance's got morning sickness. You're gonna need to explain your use of the word fiance. E por último, não posso deixar a mais recente, que é a série Afronta, que é dirigida pela cineasta negra, incrível, Juliana Vicente, e que traz em 26 episódios nessa primeira temporada de apenas 13 minutos, ou seja, não tem o que reclamar. São 13 minutos de conversas com convidados que contam suas trajetórias, as oportunidades de constituição deles enquanto indivíduo, expressada por seus trabalhos. Tem, por exemplo, convidados como cineastas da produtora Filmes de Plástico, premiadíssimos, Gabriel Martins e o André Novaes, a Ingrid Silva, a Lineker, entre muitos outros. Se você também acha que papo de racismo é mimimi, dá uma passada lá, e como o Emicida fala, que a negritude, ou falar da população negra no Brasil, não é só falar das suas feridas. Então conheça também perfis de artistas e personalidades que são reconhecidos fora desse país, como o caso da Ingrid Silva, ou dos mineiros da Filmes de Plástico, que já foram em Cannes várias vezes, e que tem filmes disponíveis na Netflix. Dá uma passadinha lá, que vai ser um bom tour para você. Que eu ia achar que eu era feia. É óbvio que eu ia achar que meu cabelo era ruim. É óbvio que eu ia achar que meu nariz era grande. Existe toda uma construção. Mas quem chegou aqui até o final não tem desculpa. Dá pra ter uma listinha boa aí. Gente, vai passar o Réveillon, né? Se não rolar a ceia da família e o Réveillon na praia, vai ter muita coisa boa para assistir.